Olá a todos, eu sou a professora Sueli e no reforço de Química, na nossa aula nós vamos ver as ligações químicas, com foco na ligação iônica. Dentro das ligações iônicas nós vamos ver as características dos compostos iônicos, a fórmula química desses compostos e a reação de dissociação desses compostos quando estão em solução aquosa. Bom, pessoal, as ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância ou a substância básica de um composto. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Segundo Lewis e Corcel, que são esses dois cientistas que eu estou mostrando para vocês, Gilbert Newton Lewis, que é físico-químico, e Walter Corcel, que é um físico alemão. Esses dois cientistas trabalharam dentro dessa área e elaboraram uma regra que ficou conhecida como a regra do octeto, né? Eles fizeram uma teoria, essa teoria virou uma regra que nós usamos até hoje, regra do octeto, muito utilizada para explicar a formação dos compostos iônicos. Existem algumas exceções, alguns elementos que fogem à regra do octeto, mas são poucos. A maioria obedecem a essa regra, em especial os elementos representativos. Então, segundo Lewis e Corcel, os átomos, ao se unirem, procuram perder, ganhar ou compartilhar elétrons na última camada até atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Segundo a sua teoria, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, que nós chamamos de camada de valência, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K, que é exemplo de átomos que só têm uma camada. Nesse caso, eles vão se assemelhar ao gás hélio, que é o primeiro gás nobre do grupo 18. De acordo com essa teoria, a busca da estabilidade, um nível mais baixo de energia, as ligações químicas acontecem de 3 formas e recebem 3 nomes específicos: a ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Essas 3 ligações se diferenciam devido ao tipo de átomo que está envolvido. Os átomos que estão envolvidos nessas ligações, eles têm uma diferença de eletronegatividade ou igual eletronegatividade. Nós vamos analisar a questão de alta ou baixa eletronegatividade. No caso da ligação iônica, essa ligação vai acontecer especificamente entre átomos com grande diferença de eletronegatividade, ou seja, um átomo com muito baixa eletronegatividade vai se ligar com outro átomo de muito alta eletronegatividade. E aí nós vamos ter a ligação iônica. Que átomos são esses? Todos os átomos que estão próximo do flúor, que é o elemento mais eletronegativo, então aqui eu estou mostrando para vocês a posição dele, a camada de valência. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, pertence ao grupo 17, está no período 2. Ele é o elemento mais eletronegativo. O que é isso, eletronegativo? São átomos que têm uma grande afinidade por elétrons. Quando eles estão ligados a outros átomos, eles puxam para perto de si os elétrons que estão envolvidos na ligação. Então, isso é a afinidade pelos elétrons. Então, aqui tem uma definiçãozinha de eletronegatividade que corresponde à capacidade do átomo de um elemento químico de atrair para si os elétrons de uma ligação quando combinado com o átomo de outro elemento, que foi o que eu falei anteriormente, tá? Eles têm uma alta afinidade por elétron. Então, os átomos que estão mais próximos do flúor são os átomos mais eletronegativos. E os átomos que estão distantes, mais para a esquerda, são os átomos menos eletronegativos, de baixa eletronegatividade. Em resumo, são os metais. Então, quando o metal se junta com o não metal, que são os elementos mais próximos ao flúor, nós vamos ter o que nós chamamos de ligação iônica. Agora, se for um não metal que se liga a outro não metal, nesse caso nós vamos ter a ligação covalente, porque os átomos eles vão ter uma baixa diferença de eletronegatividade ou igual eletronegatividade. Então, nessa situação, a gente tem a ligação covalente, que é o nosso próximo assunto. E a ligação metálica é o tipo de ligação química que vai acontecer entre átomos de baixa eletronegatividade, ou seja, entre os próprios metais, um metal com outro metal. Ok, pessoal? Bom, dependendo do tipo de ligação química que ocorre entre os átomos para formar as substâncias, nós temos aqui as substâncias iônicas, as substâncias moleculares e as substâncias metálicas.
As substâncias iônicas são substâncias que apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição, má condutividade elétrica no estado sólido e boa condutibilidade elétrica quando eles estão no estado líquido ou dissolvidos em água, em meio aquoso. O estado físico dessa substância é sólido à temperatura ambiente. E eu estou dando um exemplo aqui do cloreto de sódio, o óxido de sódio e fluoreto de alumínio, que são compostos iônicos. Nas substâncias moleculares que apresentam ligação covalente, as características básicas é a má condutibilidade elétrica nos estados sólido e líquido. Então, eles não são bons condutores de eletricidade. A única exceção é o grafite, que conduz a eletricidade. O estado físico dessas substâncias pode ser sólido, líquido ou gasoso na temperatura ambiente. Eu estou dando o exemplo aqui de 3 moléculas que apresentam o tipo de ligação que nós chamamos de ligação covalente. As substâncias metálicas podem ser o próprio metal puro ou pode ser a junção de 2 ou mais metais, que é o que nós chamamos de ligas metálicas. Então, as características deles é basicamente o fato deles serem brilhantes, dúcteis e maleáveis. Ou seja, podem ser transformados em lâminas e fios. Boa condutibilidade elétrica em todos os estados físicos e alta condutibilidade térmica, ou seja, o calor flui através deles. Então, não pegue no material metálico e bote no fogo não, porque você vai sentir sua mão queimar. Estado físico, todos são sólidos à temperatura ambiente. O exemplo que eu estou mostrando aqui de substâncias metálicas é o ouro, o ferro, o manganês e o mercúrio. No caso do mercúrio, a temperatura ambiente ele é líquido, ele é a única exceção dos metais que se encontra líquido na temperatura ambiente. Todos os demais são sólidos, inclusive as ligas metálicas. Bom, em relação à ligação iônica, que é o nosso foco, a nossa primeira definição aqui é o resultado da atração eletrostática entre espécies de cargas opostas geradas pela transferência de elétrons entre metais e não metais. Os metais são os elementos químicos com baixa eletronegatividade e os não metais são os elementos químicos de alta eletronegatividade. Então, átomos de metais vão se ligar com átomos de não metais para formar o composto ou a substância iônica. A ligação entre esses átomos vai ser especificamente uma ligação iônica, ligação entre íons. O exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é o metal sólido reagindo com o não metal cloro para formar o cloreto de sódio. Nesses 2 desenhos que vocês estão visualizando, antes da reação nós temos o sódio com 1 elétron na sua camada de valência, a camada mais externa. Então ele aqui está 0, significa que ele é um átomo neutro. O cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, também é um átomo neutro, mas o que vai acontecer quando eles se aproximam? O cloro é muito eletronegativo, vai arrancar o elétron do sódio para ele. E aí, em consequência, o sódio vai virar um cátion, tendo a sua última camada 8 elétrons, ele tinha 1, mas a camada interna tinha 8, ele passa a possuir a camada mais interna de 8 elétrons, se assemelhando ao gás neônio, que é um gás nobre. Depois, o cloro que retirou o elétron vai ficar com um elétron em excesso, então ele vai se transformar no ânion e vai adquirir uma configuração eletrônica semelhante ao gás argônio, e assim atingindo a sua estabilidade. Então, a gente pode dizer que os íons se formam para alcançar um nível mais baixo de energia, em busca da estabilidade se assemelhar a um gás nobre. Então, o íon é sempre mais estável do que o seu átomo neutro de origem. Bom, pessoal, uma vez formado o íon, as cargas opostas, os íons vão se atrair e aí vão se juntar e formar o composto iônico. Tá? O cátion e o ânion vão ser atraídos e vão formar o composto iônico. Então, nesse caso, a gente pode dizer o seguinte: ligação iônica é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede definitivamente 1, 2 ou mais elétrons para o outro átomo. Nesse exemplo que eu estou mostrando, quem está doando o elétron é o sódio e quem está recebendo o elétron é o cloro. Formação dos íons, eles dois vão se juntar para formar o cloreto de sódio. Próximo vídeo a gente vai ver como esses compostos se formam e as características das substâncias que têm esse tipo de ligação, ok?